Sinais de Luz. Mais uma vez, como sempre, gente, não mais uma vez, mas como sempre eu vou lembrar para vocês que esse é um trabalho de uma equipe. Todo mundo dá opinião, todo mundo sugere tema, todo mundo fala, todo mundo trabalha. E uma equipe não somente de espíritas, mas de médiuns também, que colabora muito para o bem-estar de todos nós através dessas palestras sugeridas. Tema de hoje, Obreiros do Senhor. Os Obreiros do Senhor, que é uma coisa muito interessante a gente falar nesse momento, nesse processo em que nós estamos passando, que é um processo mundial, tanto para a espiritualidade quanto para os encarnados no planeta. Vou ler para vocês um trecho do capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, tópico 5, sobre os trabalhadores de última hora. Fala assim: aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo cêntuplo do que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito aos seus irmãos: trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes virá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que por efeito das suas dissensões houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos e que vos negastes a estender-lhes as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes? Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa tal qual a quisestes. Nada mais vos cabe pedir. As recompensas celestes são para os que não tenham buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Cumprir-se-ão essas palavras: os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem a capacidade de abrir os seus olhos e abrir a sua mente de tal forma que você consegue compreender que tudo que está escrito na Bíblia não é uma atitude da ira de Deus, muito menos de uma raiva. Na verdade, aquilo dali está sendo direcionado para o nosso entendimento lógico, de compreensão lógica. Não é porque Deus vai te castigar, aspas, não existe castigo. O que existe, na verdade, são plantações e colheitas. E isso existe. E isso é importante de falar. Está aí o significado desse momento caótico, gente. Ao mesmo tempo purificador no mundo, onde nos vemos numa situação ambígua. Tá? Nós temos de um lado nosso ato despretensioso de caridade, do outro a despretensão de quem quer ser ajudado para conseguir se elevar no patamar da caminhada individual. Mas o único problema nisso tudo é a aceitação de um lado e do outro. Entendam, não é somente a capacidade de aceitar a mudança, como a capacidade de entender que o outro precisa mudar. O problema é de que quem entende que o outro precisa mudar já pode ter passado por uma mudança e teve um resultado final positivo,
Mas tem gente que quer mudar, que vai trabalhar para essa mudança, muda isso, mas continua conservando hábitos antigos que são prejudiciais até mesmo à própria mudança que ele efetuou. Então, ser um obreiro do Senhor não é assumir a postura que você é melhor do que os outros no planeta. É apenas ter noção suficiente de que consegue, através da caridade e da abnegação, orientar, auxiliar, guiar alguém pelos caminhos da reforma íntima. O que nós podemos dizer que não é e nunca vai ser fácil, já que depende da vontade de quem quer mudar. Assimilar tudo que lhe está sendo passado e ensinado, e do outro lado, ou seja, do lado de quem está passando isso, a paciência e o saber utilizar-se do silêncio para conseguir ajudar aquele que grita por dentro por um socorro. Então aí nós temos um trabalho total de interdependência. Ser um obreiro do Senhor é compreender a necessidade que nós temos de ter que ajudar alguém e aquela pessoa ser ajudada por nós e corresponder a essa ajuda. Então existe uma interdependência aí. A necessidade de você ajudar e a necessidade de ser ajudado, elas vão caminhar de mãos dadas para que essas duas pessoas se ajudem. Quando alguém ajuda alguém, essa pessoa está ajudando a si mesmo a aumentar a capacidade de entendimento e compreensão na própria vida. E quando alguém é ajudado, aquela pessoa recebe aquela ajuda de tal forma, nem todas as vezes nós vamos ter a gratidão, mas nós vamos ter a reação positiva em relação a essa atitude que é muito importante. A impressão de que Deus irá castigar aquele que não fez por onde despretensiosamente se dá para aqueles que permanecem no ambiente do entendimento inferior. Exatamente. Deus não vai te punir. Ele apenas vai te observar, entrando pelos caminhos resultantes de suas escolhas, ou seja, o mau uso ou o bom uso do seu livre-arbítrio. Deus só observa, ele não precisa fazer nada. Ele criou algo muito prático, se chama ação e reação. Ele criou essa praticidade. Ele não precisa se preocupar em condenar, culpar ninguém. É a mesma coisa, olha, preste atenção. Não é porque fulano de tal é super bom e caridoso que ele vai pular de um prédio, que vai vir uma mão de um anjo e segurar ele. Não, ele vai morrer. Se ele pular, ele vai desencarnar. Então, da mesma forma, todos nós passamos por esse processo, que não é um processo seletivo, gente, é um processo generalizado. Nós vivemos fisicamente exercendo as leis da natureza. Seu corpo sofre a atração da lei da gravidade, você sofre a atração, às vezes, de um corpo para outro, você tem reações químicas e orgânicas dentro do seu organismo, enfim, N situações que nós vivemos sobre leis naturais. Então, por que questionar tanto essas leis, dando a impressão de que Deus está te castigando, sendo que você fez por onde? Ah, mas eu não fiz nessa vida. E a outra vida? E a outra vida sua? Entendeu? Então, você não é um conjunto de uma vida, você é um conjunto de várias vidas. E aí acontece que nessa hora em que o texto diz que clamarão graça, né? Aqueles que vão clamar a graça sem nunca ter feito nada, ele enfatiza por entre linhas a lei de ação e reação. De novo, muito desconsiderada por uma gama de pessoas que só costumam se lembrar de pedir graças na hora do desespero, já que enquanto em seu conforto anterior não se importavam com quem clamava por graças. A falta de empatia pode te levar para uma situação complexa no plano espiritual. É muito fácil culpar alguém ou algo sobrenatural de seus próprios erros. Ah, foi o capeta que tentou. Ah, foi o tinhoso que me fez fazer isso. Ah, eu estava sob influências. Olha, já que esse é o costume de muitos, né, que aprenderam a enxergar tudo que acontece de errado como influência do demônio, uma força negativa, esquecendo que tudo que acontece em sua vida, gente, é fruto de suas escolhas e ações.
Exato. Isso é o tão famoso desculpismo. Desculpismo. Algo que para os obreiros do Senhor não se deve levar em conta, já que todos eles têm consciência de que tudo que acontece na vida de um indivíduo é fruto do conjunto de suas vivências. Então, estar à disposição da vontade de Deus é entender que o mundo evolui. As pessoas mudam e podem melhorar-se. A sociedade evolui em conjunto e precisa da atitude de cada um de seus componentes para continuar crescendo. Quando somos chamados através do nosso entendimento a melhorar o mundo, nesse momento nós estamos nos conectando com o nosso Criador de uma forma sublime, que nos coloca sem nenhum desejo de lucrar nada, apenas contribui para o todo. Esse é o perfil correto de um obreiro trabalhador de última hora que vive um momento de transição das eras como uma consequência da evolução de uma sociedade pensante. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é a hora que você compreende que nós todos estamos vivendo aqui, praticando a interdependência e levando a história para frente. E não estagnando nos costumes sociais, na cultura, na intenção da empatia, enfim, N fatores que são importantes para a nossa mente, para nosso processo de crescimento, que é a hora que você se entende que você é um trabalhador de Cristo. Se pensarmos direito sobre a citação de que os últimos serão os primeiros, nós acabamos entendendo o motivo disso. Já que, se sua vida anda toda certinha no presente momento, podem haver duas possibilidades. Uma é que você fez por onde merecer esses momentos de paz e evolução, mas, e com certeza, trará momentos de reflexão e oportunidades para utilizar tudo que já foi aprendido até agora. Certo? E a segunda opção é o que chamamos de falsa felicidade. Você pode até ter conseguido o que estava almejando, mas a que custo isso aconteceu? Se você já teve a oportunidade de ser o primeiro sendo atendido em suas necessidades, questione suas atitudes, seu modo de pensar, sua própria fé. Embasado nesses 3 pontos como sendo positivos, pode permanecer tranquilo. Mas, se algo dentre eles não foi harmônico, comece a trabalhar suas renúncias e decisões, já que você pode estar na fila dos últimos. Exatamente. Porque, gente, ser bem-sucedido é um conceito muito complexo. Você é bem-sucedido devido a quê? A boas atitudes, a atitudes honestas, a pensamentos racionais, sem prejudicar ninguém ao seu redor. Ótimo, isso daí é uma coisa maravilhosa, é algo que vai te levar muito para frente. Mas se for ao contrário, você alcançou aquele cargo alto, porque você saiu atropelando as pessoas, porque você foi egoísta, porque você foi mesquinho, porque você foi N situações e fatores que não geram positividade, meu amigo, pode aguardar. Pode aguardar. Não, mas ele morreu impune, ele morreu sem nada, sem pagar nada, ele tinha uma vida ótima, ele fazia o que ele queria. Mas deixa eu te explicar, quando ele desencarna, o status dele não vai dar para ele um harém com 100 mulheres e uma sala cheia de ouros como mérito, não. Porque ele tinha um status na Terra. Ele, pelo contrário, ele vai estar sujeito muito mais a um umbral que vai cobrar cada vez que ele negou a ajuda para alguém, enquanto você que está passando por essa situação mais difícil, que sabe dar valor à matéria, que dá valor à família e tudo mais, pode desencarnar e ser recebido numa colônia e ter uma vida de paz espiritual bem maior, bem mais tranquila, uma vida maravilhosa, perto de uma vida de quem está no umbral, né, gente? Para pensar. Então, antes que você seja o último, pense em como devem ser os primeiros por serem os últimos no planeta. Pratique resignação, abnegação,
seja indulgente, seja caridoso e principalmente espalhe amor, porque é isso que está faltando no planeta inteiro, um pouquinho de amor no copo da vida. Quando nós colocamos amor dentro do copo da vida e oferecemos para as pessoas, nós estamos naquele momento enfatizando a importância de saber viver, de saber ser alguém para Cristo. Qual seria a minha utilidade se eu não estudasse, se eu não observasse, se eu não lesse e viesse aqui e falasse para vocês de uma maneira mais simples o que aquele texto quer dizer? Eu não teria função. Eu seria uma pessoa assim, que ia querer sempre fazer isso, mas não faria. Não, a gente tem que começar, gente, a tomar essas oportunidades que nós temos na vida, de trabalhar, de se empenhar em prol do progresso do outro, o progresso coletivo, o progresso humano, para que essas pessoas consigam se acertar, se equilibrar e a vida possa ser harmônica no planeta. É esse o momento que nos encontramos. Estamos saindo das provas e expiações, um momento caótico, terrível, onde tem muita dor, muita injustiça, muito sofrimento, muita lágrima, para ir para um momento de regeneração, que é um momento de transição entre eras, que é a hora que você começa a limpar a sociedade do que é negativo e prevalecer apenas o que é positividade. Isso é muito importante. Isso é mais importante nesse momento. E é isso que nós vamos fazer como obreiros do Senhor. Somos espíritas, reencarnacionistas. Acreditamos no perdão, entendemos a lei de ação e reação, acreditamos principalmente em nós mesmos e sabemos que toda fé, para que ela seja boa, que ela seja eficiente, ela tem que ser raciocinada. É bem melhor. A prece que você for proferir é aquela que você vai sentar e falar com as suas próprias palavras, com o seu próprio coração, com o seu próprio sentimento. Fazendo isso, você é um obreiro do Senhor, porque você fala com Jesus aquilo que você necessita cara a cara. Você não faz algo automático, você não é um robô que repete. Então, nesse momento, que sejamos isso, que sejamos caridade, empatia, que não tenhamos nenhum tipo de interesse em nada de ninguém, nem queira nada de ninguém. O que nós queremos agora, nesse momento, é paz. E essa paz, para que a gente alcance, é necessário que a gente comece a espalhar essa paz ao nosso redor. É entendendo a ação e reação que nós seremos grandes trabalhadores de última hora para a seara de Cristo e para o nosso maravilhoso Criador, nosso Deus. Eu acho que ficou suficiente para vocês entenderem esse texto. E eu acho que ficou suficiente também, porque eu acho que falar mais ali, não tem mais o que falar. É isso e acabou. Vamos ser assim, mais empáticos, mais amáveis, mais solidários e bem mais caridosos. Gente, vocês vão seguir o nosso canal no YouTube, vocês vão se inscrever no canal do YouTube, ativar o sininho, porque vai sempre ter uma palestra nova lá para vocês, e vão curtir nossa página no Facebook, Espirais de Luz, tá? Deixe seu comentário, comenta lá, se quer alguma coisa, manda um direct, manda alguma mensagem, mas entre em contato com a gente e fala sobre temas também de palestras e o que você precisar, nós estamos aqui. Gente, muito obrigado pela paciência, como sempre, de me ouvir. Até a próxima. Beijos de luz.